Desde o momento em que o primeiro rover pousou em Marte, a humanidade começou a escrever um novo capítulo da própria história. Cada missão enviada ao planeta vermelho, de pequenas sondas a landers e até drones, é como um ensaio geral para o que virá no futuro. A chegada definitiva do ser humano a outro mundo. Explorar Marte sempre foi mais do que uma curiosidade científica. É uma necessidade. Se quisermos garantir o futuro da nossa espécie, precisamos aprender a viver fora da Terra. Mas isso não é nada simples. Colonizar Marte significa enfrentar temperaturas que fariam o Ártico parecer agradável, sobreviver em um ar impossível de respirar e lidar com uma radiação que, aqui, só existiria dentro de um reator nuclear. Ainda assim, continuamos tentando. Cada missão enviada trouxe uma nova peça do quebra-cabeça. Dados, imagens e descobertas que, pouco a pouco, transformaram um planeta que antes parecia morto em um lugar repleto de promessas. Hoje sabemos que Marte já foi azul, teve rios, lagos e até oceanos. E se um dia foi capaz de abrigar água, talvez também tenha abrigado algo mais. E agora, depois de décadas de estudo e planejamento, estamos caminhando para dar o próximo passo: viver lá. Mas essa jornada não é apenas sobre foguetes e tecnologia. É sobre coragem, adaptação e o desejo humano de seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível. Os primeiros 10.000 dias em Marte serão uma mistura de descoberta e sobrevivência. Um experimento grandioso que mostrará até onde conseguimos ir quando o impossível deixa de ser uma opção. Para começar, antes de pensar em viver em outro planeta, precisamos descobrir como chegar até ele. A NASA, a SpaceX e diversas agências espaciais uniram forças para transformar essa missão em realidade. Da Lua a Marte, da teoria à prática, veremos o passo a passo que está tornando possível a primeira jornada humana interplanetária. Após finalmente chegar ao planeta vermelho, faremos um experimento mental, onde tentaremos simular como serão os primeiros 10.000 dias de uma colônia humana em Marte. Da primeira pegada até a construção de grandes cidades, veremos quais serão os desafios enfrentados pelos pioneiros e como a união de tecnologia, conhecimento e vontade pode tornar esse sonho realidade. Mas para que seres humanos consigam se estabelecer em Marte, com certeza será necessária uma fonte de água. E adivinha, Marte provavelmente tem uma. Durante as missões descobrimos que Marte é muito mais vivo do que imaginávamos. Tremores subterrâneos revelaram algo surpreendente. Um imenso reservatório de água líquida sob o solo marciano. Uma descoberta que muda tudo o que sabíamos sobre o planeta. E além de fornecer esse líquido tão precioso para uma possível futura colônia, também reabre a antiga questão: será que a vida ainda existe por lá? E finalizando nossa jornada em Marte, analisaremos uma pequena rocha coletada pelo rover Perseverance. Uma rocha que pode responder a uma das maiores perguntas do universo. Nela, padrões escuros revelam o que pode ser o primeiro vestígio concreto de vida marciana. Talvez microscópica, talvez antiga, mas suficiente para provar que não estamos sozinhos no cosmos. Meu nome é Pedro. Prepare-se para embarcar comigo em uma viagem de 10.000 dias no planeta vermelho. Quando será que a humanidade colocará os pés em Marte? Isso pode acontecer nos próximos 50 ou 1.000 anos. O fato é que uma viagem até nosso planeta vizinho é extremamente necessária se quisermos que a humanidade realmente seja uma espécie interplanetária. A história mostra que não somos bons em ficar parados no mesmo lugar, nunca fomos. Mas a questão que permanece sem resposta é: como vamos chegar a Marte?
A exploração espacial sempre foi um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade. Desde os primeiros passos na Lua até as missões mais recentes em Marte, a busca por novos horizontes tem sido uma constante na história da humanidade. No entanto, a viagem a Marte é um dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou. A NASA, a SpaceX e as agências espaciais ao redor do mundo estão trabalhando juntas para tornar essa viagem uma realidade, mas ainda há muitos obstáculos a serem superados. E no vídeo de hoje, vamos explorar os desafios enfrentados pela humanidade na viagem a Marte e como a NASA e a SpaceX estão trabalhando juntas para superá-los. O primeiro passo para alcançar Marte é estabelecer uma presença avançada e permanente na Lua. Pode até parecer mais trabalhoso, mas ir da Lua para Marte será muito mais fácil do que ir diretamente da Terra para Marte. A gravidade e a atmosfera densa da Terra a tornam um lugar agradável para se viver, ainda bem, mas esses fatores também dificultam o envio de massa ao espaço. A Lua, por outro lado, não possui atmosfera e tem uma gravidade bem menor, ou seja, lançar foguetes do nosso satélite seria bem mais fácil e barato. Mas como você deve imaginar, será muito mais difícil sustentar a vida por lá. Mas e se conseguirmos descobrir uma forma de fazer isso? A Lua se tornaria um porto espacial ideal, uma porta de entrada para o sistema solar. E este é o objetivo de longo prazo do programa Artemis da NASA. As missões Artemis serão todas sobre aprender a viver na Lua. Isso significa a utilização de recursos lunares, encontrando água e oxigênio por conta própria, usando as rochas e metais já presentes na Lua para começar a construir uma nova infraestrutura, sem falar no hélio 3, que pode revolucionar para sempre a forma como produzimos energia. E, ao mesmo tempo, a NASA e seus parceiros estarão criando a Estação Espacial Gateway, um posto avançado no espaço profundo, algo que até recentemente era inimaginável. Enquanto a NASA estabelece sua presença humana na Lua, ao mesmo tempo eles estarão expandindo sua presença robótica em Marte. Isso significa novos rovers com certeza, mas a perspectiva mais promissora para os próximos 10 anos é o envio em larga escala de drones em Marte. Com o sucesso do Ingenuity, foi confirmado que helicópteros podem voar em Marte. Isso abre todo um novo potencial para a exploração e coleta de amostras no planeta vermelho, já que basicamente elimina quase todos os problemas enfrentados pelos rovers marcianos. E com a ajuda dos drones, o principal objetivo da próxima fase de pesquisa marciana será as missões de retorno de amostras. Essa parte é essencial para uma possível missão humana em Marte, já que teremos que aprender e mapear o máximo possível o solo marciano. Essa é a essência do plano da NASA da Lua para Marte. Estabelecemos nossa base na Lua, aprendemos a sobreviver e construir no ambiente hostil de um mundo sem vida, ao mesmo tempo em que aprendemos o máximo que podemos sobre o planeta Marte e estabelecemos uma base robótica para as primeiras pessoas chegarem lá. Isso é algo que apenas a NASA, com o apoio global das agências espaciais parceiras, como Europa, Japão, Índia e Canadá, pode realizar. Nenhuma empresa privada, nem mesmo a SpaceX, pode lidar com uma logística nessa escala. Mas aqui está o obstáculo. A NASA tem um plano para chegar a Marte com uma missão tripulada. Mas eles não têm um sistema de transporte robusto o suficiente para isso. O foguete SLS e o sistema de cápsula Orion eram considerados potenciais para o transporte interplanetário de astronautas, mas devido ao custo e às dificuldades associadas à produção do hardware de voo, a NASA reduziu seus planos para o SLS apenas para o serviço das missões lunares Artemis. A SpaceX, por outro lado, tem um foguete incrível, o maior e mais poderoso já desenvolvido. A empresa de Elon Musk já estabeleceu os meios para construir muitos desses foguetes em sua fábrica, a Starbase, e tem um histórico comprovado de ultrapassar com sucesso os limites dos voos espaciais, mesmo que de vez em quando sejam necessárias algumas falhas antes que eles acertem as coisas. A NASA e a SpaceX sempre trabalharam juntas.
Atualmente, a empresa de Elon Musk é a única forma dos astronautas americanos alcançarem a órbita terrestre baixa. E se tudo correr bem, nos próximos anos, o programa Artemis deve representar um grande avanço na relação entre SpaceX e NASA, com astronautas usando a Starship como seu veículo principal de pouso na Lua. Então, assumindo que tudo ocorra conforme o planejado, esperamos que a primeira missão humana a Marte exija o melhor tanto da NASA quanto da SpaceX para ser realizada. E aqui está como isso provavelmente vai acontecer. Antes da chegada dos astronautas a Marte, é essencial enviar suprimentos antecipadamente para garantir que tudo o que eles precisarão para sobreviver e retornar em segurança já esteja lá, aguardando. A Lua será o local ideal para testar esses sistemas, e isso começará com a missão Artemis 10. Além do pouso lunar, esta missão levará para a órbita lunar uma carga chamada Mars Cargo Stage 1. A Artemis 11 seguirá o mesmo padrão com uma missão na superfície lunar e o lançamento do Mars Cargo Stage 2. A NASA não especificou quais seriam esses veículos de carga para Marte, mas não seria um absurdo imaginar que se trata de um par de Starships equipadas para pousarem no planeta vermelho. A pré-implementação para a viagem de retorno incluirá uma fonte de energia para operar em Marte e equipamentos de mobilidade para exploração na superfície. O Artemis 12 será um marco importante. É quando o módulo de pouso humano, com subsistemas de superfície, e a nave Transit Hab serão entregues à Estação Espacial Lunar Gateway. Durante esse período, a Gateway terá uma tripulação de 4 pessoas operando por 134 dias seguidos. A NASA planeja usar essa estação em órbita ao redor da Lua como ponto de partida para uma missão tripulada a Marte. Chegando ao planeta vermelho, o plano da NASA é que 2 membros da tripulação permaneçam na órbita marciana, enquanto outros 2 astronautas pousam na superfície de Marte em um veículo pressurizado, que servirá como módulo de habitação e rover. A ideia é que este seja o lar deles por 30 dias na superfície marciana, apoiando suas operações científicas e de exploração. É importante que o habitat também funcione como um veículo de transporte, pois levará tempo para que a tripulação readapte seus corpos após meses de voos espaciais de gravidade zero. Provavelmente, serão necessários alguns dias para que a tripulação recupere a força para poder vestir seus trajes espaciais e caminhar na superfície de Marte. Portanto, faz sentido que o módulo de habitação também funcione como um rover, para que eles possam iniciar imediatamente sua missão de exploração sem perder o ritmo. Agora, esta parte do plano é um pouco mais difícil de aplicar em um cenário onde o pouso é realizado pela Starship, porque o veículo é muito alto e o compartimento da tripulação é bem longe do chão. Mas tenho certeza de que as mentes inteligentes na SpaceX serão capazes de resolver isso. E esse nem é o ponto mais difícil da viagem. Esse mérito vai para o pouso em Marte. Aqui é onde as coisas ficam um pouco complicadas. A Starship se aproximará do planeta vermelho a uma velocidade absurda. Então ela precisa desacelerar bastante para que consiga fazer um pouso seguro. O problema com a desaceleração no espaço é que ela requer propulsão, e propulsão requer combustível. E o combustível é um recurso precioso em uma missão no espaço profundo. Infelizmente, há um limite para a quantidade de combustível que é possível levar e ainda ter espaço suficiente para a tripulação e suas necessidades de vida. Felizmente, há uma força adicional que pode ajudar a desacelerar uma espaçonave sem precisar queimar nenhum propelente. Ela se chama arrasto. A Starship foi projetada para voar tanto no vácuo do espaço quanto através da atmosfera de um planeta, mesmo uma atmosfera tão fina quanto a de Marte. E a nave pode usar a resistência aerodinâmica para desacelerar antes de acionar os motores para uma queima de pouso. Essa, com certeza, vai ser uma viagem emocionante. A primeira coisa que a Starship deve fazer é mergulhar fundo na atmosfera marciana com um ângulo de ataque muito íngreme,
A densidade do ar na superfície de Marte é inferior a 1% da que temos na Terra ao nível do mar. Então, para capturar qualquer quantidade significativa de resistência, a Starship precisa chegar perto do chão o mais rápido possível. Uma maneira provável de conseguir isso é fazer com que a nave realmente se inverta ao entrar na atmosfera marciana, de modo que o escudo térmico fique virado para cima e o nariz aponte para baixo. Dessa forma, a força aerodinâmica da atmosfera superior empurrará a nave para um ângulo de ataque mais íngreme em direção à superfície. Conforme ela se aproxima da superfície, a nave se posicionará de forma a voar basicamente de lado, com a barriga do foguete capturando o máximo de arrasto aerodinâmico possível. Ela seguirá um trajeto de voo paralelo à superfície em uma altitude baixa, onde a atmosfera é mais densa e então, quando estiver próxima ao solo, os motores Raptor serão religados para uma queima final de pouso que eliminará todo o excesso de velocidade e trará a nave para baixo em segurança. Existem dois perfis de missão para Marte. Um é uma estadia curta e o outro uma estadia longa. Para a missão de estadia curta, o período de ida durará 217 dias e utilizará uma assistência gravitacional ao redor do planeta Vênus para impulsionar a espaçonave em direção a Marte. A estadia no planeta vermelho durará 30 dias e a viagem de retorno será extenuante, com 403 dias no espaço profundo, já que não se beneficiará de uma aproximação entre a Terra e Marte, o que será difícil, mas provavelmente mais seguro do que passar um período prolongado em Marte. Pelo menos até que tenhamos um pouco mais de prática nisso. Isso totaliza uma duração de 650 dias para a missão. Mas lembrando que essa é a missão curta. Para a missão de estadia longa, o período de ida será de 210 dias, em um curso direto da Terra para Marte, sem necessidade de impulso gravitacional. A estadia em Marte neste cenário será de 496 dias. Com esse tempo, a janela de retorno é encurtada para 210 dias, porque será aproveitada uma aproximação planetária ideal. Esta é uma missão significativamente mais longa e exigirá muito mais planejamento e uma implementação antecipada bem mais complexa, de sistemas de vida, recursos e etc. Agora também é importante ter em mente que este plano é baseado na tecnologia que temos disponível agora, mas a NASA está trabalhando em um sistema de propulsão de próxima geração que tornaria a viagem de ida e volta a Marte significativamente mais rápida e fácil. Tanto a NASA quanto a DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, estão engajadas em realizar uma colaboração que resultará na primeira espaçonave humana a ser alimentada por um motor de foguete térmico nuclear. Em comparação com o desempenho de um motor de foguete químico usado no vácuo do espaço, o foguete térmico nuclear deve fornecer entre 3 a 5 vezes mais eficiência, o que se resume em uma espaçonave que pode viajar mais rápido, transportar mais carga, percorrer distâncias maiores e manobrar pelo espaço muito mais rapidamente e facilmente do que qualquer veículo que tenhamos usado até agora. Na prática, isso pode reduzir o tempo de trânsito de uma missão tripulada a Marte de 8 meses para apenas 45 dias. Uma viagem mais longa expõe a tripulação aos diversos riscos do espaço por mais tempo, incluindo a mortal radiação cósmica. Da mesma forma, quanto mais tempo uma tripulação tiver que viver na espaçonave, mais suprimentos como comida e água serão necessários. E quando estamos falando de voo espacial, cada grama de massa que você carrega junto é importante. Um motor termonuclear é basicamente o próximo passo se a humanidade quiser alçar voos maiores. Isso inclui Marte. Então tudo indica que o Draco deve estar realizando suas primeiras rodadas de testes em menos de 5 anos, o que significa que é bem provável que o motor nuclear esteja pronto a tempo para a primeira missão tripulada ao planeta vermelho, presumindo, é claro, que isso ocorra nos próximos 10 anos, o que particularmente acho difícil. Mas de qualquer forma, se tudo o que acabamos de discutir realmente funcionar como planejado,
existe uma pequena possibilidade de levarmos um ser humano até a órbita de Marte nos próximos 10 anos. Claro, qualquer pessoa que acompanhe a indústria de voos espaciais sabe que nada acontece no prazo e todo novo projeto sempre atrasa. Mas é muito mais divertido e gratificante pensar nessas coisas através da lente do otimismo. Os seres humanos têm um longo histórico de realizar qualquer coisa que nos propomos com pura vontade e determinação. Temos inúmeros defeitos como civilização, isso é verdade, talvez mais defeitos que qualidades, mas o espírito humano se recusa a ficar parado por muito tempo, então tudo indica que dentro dos próximos 50 anos estaremos indo para Marte, pois a jornada está em nossa natureza. Em resumo, a viagem a Marte é um dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou. No entanto, com a colaboração entre agências espaciais e empresas privadas, estamos mais perto do que nunca de tornar essa viagem uma realidade. A tecnologia está avançando rapidamente e a humanidade está mais determinada do que nunca a explorar novos horizontes. Com a determinação e a vontade de superar os desafios que nos esperam, a viagem a Marte está se tornando uma realidade cada vez mais próxima. O ano é 2040 e a humanidade alcança um marco que antes só existia nas páginas da ficção científica: a colonização de Marte. O que parecia impossível aos poucos se torna realidade, com naves Starship da SpaceX aterrissando com precisão na superfície do planeta vermelho e trazendo consigo a promessa de um novo começo para a humanidade. Os primeiros 10.000 dias em Marte serão uma saga de resistência e descoberta. Os colonos enfrentarão temperaturas extremas, tempestades de poeira e uma atmosfera rarefeita. Cada nascer do sol revelará paisagens áridas e majestosas, enquanto a visão da Terra distante, um ponto azul pálido no céu, trará um misto de nostalgia e determinação. A Starship, com sua capacidade de transportar centenas de passageiros por viagem, será a espinha dorsal dessa empreitada. Reduzindo custos e aumentando a frequência de lançamentos, a SpaceX abre caminho para uma era onde a exploração espacial se torna acessível. Cada colono será um pioneiro, enfrentando desafios nunca antes enfrentados pela humanidade. Construirão habitats protegidos contra a radiação e cultivarão alimentos em solo marciano, aprendendo a viver em um ambiente hostil, porém cheio de possibilidades científicas e filosóficas. Mas a pergunta que fica é: como será essa adaptação no planeta vermelho? O organismo humano aguentará uma estadia de longa duração por lá? E como serão os primeiros 10.000 dias nesse mundo deserto e hostil? Pessoal, como sempre é bom lembrar que esse é um experimento mental, uma forma de imaginar como seria o começo de uma colônia humana em Marte, mas claro, baseado na ciência e em tudo o que aprendemos até hoje em mais de 60 anos de missões no planeta vermelho. O primeiro dia começa com um marco histórico. 5 naves Starship pousam com precisão na superfície empoeirada de Marte. Essas naves sem tripulação não são qualquer espaçonave. São pioneiras trazendo sistemas essenciais de suporte à vida que servirão de base para a colonização humana. A bordo, elas trazem equipamentos indispensáveis como painéis solares, reservas de combustível, oxigênio, água, alimentos desidratados e até sistemas de gerenciamento de resíduos. Pense nisso como uma espécie de kit de sobrevivência do futuro. As naves da SpaceX também carregam os primeiros módulos habitacionais, suprimentos médicos e ferramentas para experimentos científicos que vão expandir nosso entendimento sobre Marte. Mas não para por aí. Uma das naves transporta algo digno de ficção científica:
a primeira rede de comunicações Starlink marciana. Antes mesmo de aterrissar, ela implanta o sistema em órbita, um passo essencial para manter as futuras missões conectadas. É isso mesmo. Um Wi-Fi marciano, garantindo que os humanos fiquem em contato constante com a Terra. Ah, e não podemos esquecer da fonte de energia. 7 campos de futebol em painéis solares fazem parte da carga, prontos para aproveitar ao máximo a luz do Sol em Marte. Sim, a luz solar marciana é mais fraca do que na Terra, mas esses painéis são projetados para extrair cada gota de energia possível. Uma variedade de robôs autônomos são liberados na superfície, incluindo rovers e cães-robôs, todos projetados para se locomover no solo marciano. Essas máquinas futuristas, resultado de anos de pesquisa da Boston Dynamics e da SpaceX, se tornam a linha de frente da exploração, abrindo caminho para os primeiros passos humanos. Não há tempo a perder no segundo dia. A equipe robótica entra em ação para montar a primeira base. Se você estivesse lá, veria rovers e robôs trabalhando sem parar, montando painéis solares e iniciando os experimentos de produção de combustível. Alguns escavam o solo em busca de depósitos de gelo, enquanto outros testam um processo chamado reação de Sabatier. A ideia é brilhante: capturar CO2 da atmosfera marciana, combinar com hidrogênio extraído do gelo e, com calor e pressão, gerar água, oxigênio e até metano. Pronto, temos combustível e ar respirável, direto do ambiente hostil marciano. Esses rovers multifuncionais também têm outra missão: nivelar e derreter o regolito marciano para criar uma mega plataforma de pouso. Mas por quê? Bom, isso reduz a poeira e os detritos durante futuras aterrissagens, tornando tudo mais seguro para os próximos visitantes. Por enquanto, a população de Marte é 100% robótica e ela está ocupada criando as melhores condições possíveis para os astronautas que chegarão em menos de 3 anos. É agora que a história é feita. 2 anos e 4 meses depois, mais naves Starship pousam, dessa vez com humanos a bordo, cerca de 30 astronautas ao todo. 10 cargueiros extras os acompanham, carregados com uma nova remessa de suprimentos vitais. Esses primeiros colonos são cientistas, engenheiros, médicos e militares com formação científica. Eles ficarão por 2 anos e 2 meses. Essa não será uma visita rápida. É o início da vida sustentável em outro planeta. Na primeira semana, os astronautas ainda sofrem com os efeitos da baixa gravidade após a viagem de 7 meses. Estão fisicamente mais fracos, então os primeiros dias são usados para se adaptar à gravidade de Marte e comemorar o sucesso da jornada. Suas casas, por enquanto, são as próprias naves que os trouxeram. A adaptação nesse novo ambiente é essencial para que os astronautas consigam exercer suas funções. E, meu amigo, a vida em Marte não será nada fácil. A temperatura média externa é de menos 63 graus Celsius, podendo chegar a menos 81. Na linha do Equador, o clima é mais agradável, cerca de 20 graus Celsius no verão marciano, então é provavelmente aqui que vão pousar. Mas os problemas não ficam limitados à temperatura. Tempestades de vento são comuns, levantando uma poeira avermelhada, rica em óxido de ferro, que pode cobrir todo o planeta. Mas, felizmente, por mais que a velocidade do vento nessas tempestades possa atingir 100 km por hora, devido à baixa pressão atmosférica em Marte, esses ventos fortes não têm o mesmo impacto que ventos de velocidade semelhante na Terra. Eles são capazes de levantar a poeira, mas não são fortes o suficiente para derrubar estruturas ou equipamentos pesados. O perigo real dessas tempestades é trazer uma quantidade grande de poeira, que possa vir a gerar problemas nos equipamentos, como os próprios painéis solares, algo que inclusive já gerou muitos contratempos com os rovers. Para ajudar nisso, satélites em órbita funcionam como meteorologistas, alertando sobre tempestades e mudanças no clima. Além disso, aqui temos o maior inimigo da exploração espacial: a radiação. Como sabemos,
Marte não possui campo magnético. Isso, somado à fina atmosfera, permite que altos níveis de radiação atinjam a superfície do planeta. Apesar de contar com trajes espaciais de ponta, a exploração da superfície marciana é extremamente limitada a poucas horas por dia. Por conta disso, é realizado um revezamento entre os colonos para que ninguém receba níveis críticos de radiação. E sobre o cardápio deles? Centeio, rabanetes, tomates, feijão, cenoura e batata, tudo cultivado por lá. E o mais curioso, o adubo sai direto dos astronautas, se é que você me entende. Sustentabilidade levada a outro nível. 2 anos e meio se passam desde que os primeiros astronautas chegaram a Marte. Enquanto a colônia começa a crescer no planeta vermelho, a Terra está em ritmo acelerado. A SpaceX já não é só uma empresa inovadora. Agora, ela é responsável por uma verdadeira revolução no transporte espacial. Na Starbase, no sul do Texas, a produção das naves Starship acontece a todo vapor. São 2 naves novas por semana, prontas para serem lançadas. Isso dá mais de 100 por ano. A ideia de construir foguetes tão rapidamente era impensável algumas décadas atrás, mas agora é realidade. E o melhor, o custo de fabricação caiu bastante. Cada nave ainda custa caro, algo em torno de algumas centenas de milhões de dólares, mas é muito menos do que no início do projeto. Com isso, enviar pessoas e suprimentos para Marte ficou mais viável do que nunca. Mas existe um detalhe importante. Marte e Terra não ficam sempre perto um do outro. Eles só se alinham de forma ideal a cada 2 anos e 2 meses. E quando essa oportunidade aparece, o tempo é curto. Às vezes, só há 12 dias disponíveis para o lançamento, e as janelas podem durar apenas de 30 minutos a 2 horas. Imagine a cena. As plataformas de lançamento da Terra ficam em clima de contagem regressiva. Tudo está preparado. Técnicos, cientistas e tripulações estão prontos. As naves, cheias de equipamentos, comida, água e até passageiros, estão posicionadas na plataforma, esperando o momento certo. E então o grande momento chega. Uma das Starships acende seus motores e sobe aos céus. Em poucos segundos, ela atravessa a atmosfera e segue para o espaço. A bordo estão 30 pessoas, a maioria astronautas experientes que voltaram de Marte. Eles conhecem os desafios, o frio, as tempestades de poeira e o sentimento de estar longe de casa. Essa nova missão mostra que viver em outro planeta já não é mais só um teste. É realidade. Eles não vão apenas visitar, vão continuar construindo o novo lar da humanidade. Seis anos se passam, e grandes mudanças acontecem na fronteira marciana. Agora os humanos superam os robôs em número, graças à chegada de uma nova leva de colonos. Arquitetos chegam ao planeta vermelho. Junto com eles, um time de cientistas, engenheiros e botânicos, os responsáveis por moldar o futuro verde de Marte. Enquanto isso, a SpaceX inaugura o primeiro posto de reabastecimento marciano. Pense nele como uma equipe de boxes da Fórmula 1, só que nesse caso espacial, fornecendo manutenção e combustível, vitais para as próximas ondas de exploração. E tem mais. Começa a construção de um habitat de última geração, impresso em 3D com regolito marciano e polímeros vegetais. A estrutura externa protege contra a radiação cósmica, enquanto uma camada interna inflável oferece conforto e segurança extra. 7 anos se passaram em Marte, e as coisas realmente começam a tomar forma. Com a chegada de robôs de impressão 3D mais avançados, vemos melhorias impressionantes. Grandes fazendas hidropônicas surgem, produzindo a maior parte da comida dos colonos. Mas não é só isso. Os colonos também exploram cavernas subterrâneas, procurando locais para futuros abrigos. Todos os dados coletados são enviados diretamente de volta à Terra, para melhorias no The Boring Company, a companhia de infraestrutura de Elon Musk, especializada na criação de túneis.
Agências espaciais de todos os cantos do planeta Terra correm para estabelecer presença na base alfa de Marte. É como uma feira científica global, com equipamentos e cientistas do mundo inteiro montando suas estações e contribuindo com ideias inovadoras. Enquanto isso, em Marte, a nova tripulação de uma Starship causa impacto, literalmente. Eles trouxeram peixes da Terra para iniciar uma revolução aquapônica nas estufas marcianas, graças à água local já disponível. Uma nova era de autossuficiência começa no planeta vermelho. Mas nem toda chegada representa um novo começo. O primeiro funeral marciano de um colono experiente e já com idade avançada marca um momento solene. As cinzas dele são espalhadas pelas areias de Marte, uma homenagem àqueles que abriram caminho nesse novo mundo. Enquanto isso, na Terra, uma frota de Starships orbita em baixa altitude, cheias de combustível, suprimentos e passageiros. Assim que a janela de lançamento se abre, todas partem juntas rumo ao espaço, em uma jornada de 7 meses até Marte. Chegamos ao ano de 2055, um marco crucial da jornada marciana. Neste ano acontece o que se chama de A Grande Travessia. Terra e Marte se alinham como nunca antes, durante a oposição periélica, encurtando o tempo de viagem de 7 para apenas 5 meses. Isso muda tudo. Centenas de colonos desembarcam na superfície marciana, a transformando em um polo vibrante de atividade humana. Mega impressoras 3D autônomas entram em ação, construindo as bases da futura civilização. O que começou como um pequeno habitat internacional, agora floresce em uma colônia do tamanho de uma cidade, com uma rede de cúpulas interligadas se espalhando pela paisagem marciana. Nos anos anteriores, todas as operações médicas, curativos e fisioterapia, por conta da baixa gravidade de Marte, eram realizadas em pequenas enfermarias espalhadas pela superfície, mas agora temos um local central. O primeiro hospital marciano começa a operar, um farol de esperança e cura nesse mundo alienígena. À medida que mais instalações surgem da areia avermelhada, mais pessoas escolhem chamar Marte de lar. $15 anos após o início da missão, chegam os primeiros habitantes que pretendem viver permanentemente em Marte. A colônia ultrapassa a marca dos 1.000 moradores. Até mesmo um programa de TV começa a ser produzido por lá. O primeiro casamento marciano é transmitido entre a Terra e Marte, enquanto missões de exploração descobrem sistemas de cavernas ideais para desenvolver habitats subterrâneos protegidos da radiação. 16 anos se passaram desde o início da aventura marciana. Agora, a escavadora de túneis da The Boring Company finalmente pousa no planeta, dando início à visão de Elon Musk para a companhia. Túneis subterrâneos começam a se espalhar sob o solo marciano, criando passagens protegidas e a base para futuras estruturas subterrâneas. Postos robóticos se espalham pelo território, funcionando como centros de mineração e estações remotas de exploração. Nações terrestres também entram em cena, construindo habitats menores que funcionam como embaixadas, símbolos de orgulho nacional em solo marciano. Verdadeiras maravilhas arquitetônicas se erguem das areias enferrujadas, mesclando arte e funcionalidade, enquanto o desenvolvimento humano em Marte evolui. Em meio a esses marcos, um verdadeiro milagre acontece. Nasce o primeiro ser humano em Marte, ou melhor, o primeiro marciano. Cientistas monitoram a saúde da mãe e do bebê de perto, e tudo corre bem. Agora sim, podemos dizer que nos tornamos uma espécie multiplanetária. 18 anos depois, a população humana de Marte ultrapassa 7.000 pessoas. O planeta vermelho recebe uma nova leva de colonos, incluindo os primeiros clientes pagantes para estadias de 2 anos. O turismo planetário é realidade. Com tantas pessoas vivendo juntas, é criado o primeiro sistema político local. Regras e leis mais rígidas começam a governar a vida diária, algo essencial para manter a autossuficiência
e garantir a sobrevivência da colônia. Avanços tecnológicos possibilitam novos marcos na saúde e na infraestrutura energética de Marte. A chegada de uma bioimpressora ao hospital dá início a uma nova era médica, permitindo a impressão de tecidos e órgãos humanos. Uma ala de maternidade também é criada para atender o crescente número de nascimentos entre os residentes. Na corrida pela independência energética, começa a construção dos primeiros módulos de uma usina de fusão nuclear. O objetivo: reduzir a dependência dos painéis solares enviados da Terra a cada missão. É 2063 e a exploração humana na superfície ganha força. Trajes espaciais cada vez mais avançados possuem uma proteção maior contra a radiação, possibilitando com que os astronautas fiquem mais tempo na superfície, além de possuírem uma flexibilidade maior. Graças a isso, pela primeira vez, uma pessoa escala o Monte Olimpo. Com 2,5 vezes a altura do Everest, é a maior montanha e vulcão do Sistema Solar. A jornada de 9,5 meses testa os novos trajes espaciais ao limite. A primeira fábrica de RNA mensageiro entra em operação, permitindo a produção de vacinas para os colonos que retornarem à Terra. Escolas começam a ser construídas, pois cada vez mais trabalhadores trazem suas famílias para Marte. A Blue Origin envia sua primeira estação de manufatura totalmente autônoma para a órbita marciana. A estação processa asteroides para a extração de materiais raros, tudo feito no espaço, para evitar poluição atmosférica em Marte. Os produtos finais são enviados para a superfície. Além disso, Elon Musk inaugura a primeira Gigafactory da Tesla, em solo marciano. Lá, baterias de painéis solares são recicladas e veículos elétricos são montados, tudo para facilitar a locomoção no solo marciano. O alinhamento entre Terra e Marte acontece novamente, abrindo caminho para uma migração em massa. Dezenas de milhares de pessoas e grandes quantidades de equipamento chegam ao planeta vermelho. Representantes de governos, empresas de mineração, gestores e geólogos especializados se estabelecem em habitats corporativos espalhados por toda a superfície. Graças aos avanços em robótica com IA e ao esforço humano, Marte finalmente alcança a autossuficiência total. Agora, tudo que é essencial, energia, ar respirável, água, alimentos e combustível, é produzido localmente. Um salto extraordinário para a autonomia e sustentabilidade marciana. Chegamos finalmente ao dia 10.000. 27 anos se passaram desde a chegada dos primeiros colonos ao solo marciano. Nesse ponto, se a Terra parasse de enviar suprimentos, Marte conseguiria se sustentar sozinho. Claro, a vida ficaria básica, voltada à sobrevivência, como nos tempos antigos. Mas o importante é que seria possível. Mas esse dia não é para pensar em dificuldades. É dia de comemorar. Para marcar os 10.000 dias de presença humana em Marte, o primeiro ser humano nascido no planeta faz uma viagem histórica à Terra. O primeiro alienígena a chegar no nosso planeta. Usando um traje robótico adaptado e controlado por um chip Neuralink, ele enfrenta com sucesso a gravidade mais forte do nosso planeta natal. Enquanto isso, em Marte, tudo floresce, literalmente. Estufas gigantes construídas sobre lagos de gelo derretido perto do Equador agora abrigam gramados e plantas. E não estão lá só para embelezar. Essas plantas estão gerando oxigênio, lentamente transformando a atmosfera marciana. Cada folha que nasce representa um passo a mais rumo a um futuro onde Marte não será apenas um ponto vermelho no céu, mas um verdadeiro segundo lar sob as estrelas. E assim, 10.000 dias depois do primeiro pouso, Marte já não é mais um sonho distante ou um cenário de ficção científica. É realidade. Um planeta que antes parecia hostil e silencioso, agora pulsa com vida, ideias e esperança. O solo vermelho, que um dia recebeu apenas robôs e sondas solitárias, hoje abriga crianças correndo sob cúpulas transparentes,
cientistas desenvolvendo tecnologias do futuro e agricultores colhendo alimentos que nascem onde antes só havia pedra e poeira. O que parecia impossível foi superado passo a passo, com coragem, ciência e colaboração global. A jornada foi longa, cheia de desafios, mas também de descobertas incríveis. A Terra continua sendo nosso lar original, mas Marte agora é parte da nossa história. E o mais impressionante? Isso é só o começo. Água líquida foi detectada em Marte. Isso mesmo, um mundo que parecia ser morto, seco e empoeirado, pode ser bem mais promissor do que a gente imaginava. Toda essa água foi encontrada em um gigantesco reservatório subterrâneo, e esse reservatório é tão grande que poderia cobrir todo o planeta, com uma camada de água entre 1 a 2 quilômetros de profundidade. E com isso, os cientistas estão muito perto de resolver um dos maiores mistérios sobre Marte. O que aconteceu com toda a água do planeta vermelho? Houve um tempo em que Marte era bem parecido com a Terra, isso mesmo. Não lembrava em nada esse deserto seco e empoeirado que conhecemos hoje. Bilhões de anos atrás, o planeta tinha uma atmosfera mais densa e um clima mais quente, permitindo que a água líquida fluísse pela sua superfície. Mas como será que esse mundo saiu disso para isso? Por que a presença de água é tão importante na Terra ou em outros planetas? E, finalmente, como os cientistas fizeram para finalmente detectar água líquida no planeta vermelho? Você já deve ter ouvido falar em diversos lugares que a água é importante para a vida. É por isso que é feito tanto barulho quando ela é descoberta em outros mundos, como, por exemplo, quando foi detectada em Encelado pela Cassini, ou agora em Marte. Mas você já se perguntou o porquê disso? A água é muito mais do que apenas algo que bebemos para matar a sede. Ela é literalmente a base da vida que conhecemos. Sua importância vai além do que imaginamos, começando pelo fato de ser conhecida como o solvente universal. Isso significa que ela tem uma habilidade incrível de dissolver substâncias, o que é crucial para o transporte de nutrientes e a remoção de resíduos nas células. Basicamente, a água é como o Uber das substâncias dentro do nosso corpo, sempre garantindo que tudo chegue ao lugar certo. Além disso, a água é essencial para regular a temperatura. Ela tem a capacidade de absorver e liberar calor sem mudar muito de temperatura, o que funciona como um ar-condicionado natural, mantendo tudo sob controle mesmo em situações extremas. Outro ponto fundamental é que muitas das reações químicas que acontecem em nosso corpo, como a digestão e a produção de energia, só ocorrem na presença de água. Pense nela como o óleo que mantém a nossa máquina biológica funcionando de forma suave e eficiente. E não podemos esquecer que o plasma, que é a parte líquida do sangue, é composto principalmente de água. E é essa parte do sangue que carrega oxigênio e nutrientes por todo o corpo, fazendo da água o motoboy essencial que garante que cada célula receba o que precisa para sobreviver. Já para os organismos, a água também é importante para manter a estrutura e o suporte. Em organismos unicelulares, ela ajuda a manter a forma das células, e nos multicelulares, regula o volume e a pressão, garantindo que tudo permaneça no seu devido lugar. Resumindo, sem água não haveria vida. É por isso que, ao procurar vida em outros planetas, os cientistas sempre fazem a mesma pergunta: será que tem água por lá? Então Marte também tinha esse ingrediente crucial para a vida. Na verdade, Marte teve um início bem mais tranquilo que a Terra, o que possibilitou o desenvolvimento bem mais rápido do planeta vermelho, justamente por ser menor e mais distante do Sol. Além disso, a Terra provavelmente sofreu um evento de colisão com outro grande corpo, o que inclusive deu origem à nossa Lua, mas atrasou a formação final do nosso planeta, algo que não aconteceu com Marte. Se esse atraso foi bom ou não para o surgimento da vida na Terra, eu não sei. Mas o que eu sei é que a prosperidade em Marte não durou muito tempo.
O planeta perdeu sua atmosfera e a água foi literalmente para o espaço. Mas antes de vermos como o planeta vermelho perdeu sua proteção, é importante novamente reforçar como os cientistas fizeram para montar esse quebra-cabeça que é a história da água em Marte. A primeira evidência é a vasta rede de vales e canais de escoamento. Marte é repleto de formações que se assemelham muito aos vales de rios e deltas aqui da Terra. Essas redes de vales ramificados sugerem que a água líquida uma vez esculpiu canais e depositou sedimentos na superfície marciana. A segunda evidência está na presença de minerais hidratados. A detecção de minerais que só se formam na presença de água, como argilas, sulfatos e certos tipos de sais, reforça a ideia de que a água existiu em Marte. Esses minerais foram encontrados por orbitadores, como o Mars Reconnaissance Orbiter, e também por rovers, como o Curiosity. E, finalmente, os rovers marcianos também descobriram formações rochosas sedimentares, semelhantes às que são formadas por processos aquáticos na Terra. Essas rochas em camadas, muitas vezes, mostram características como estratificações cruzadas, que ocorrem quando a água flui sobre uma superfície, e marcas de ondulação criadas por correntes de água. No entanto, entre 3 e 4 bilhões de anos atrás, Marte passou por uma série de eventos catastróficos que mudaram completamente sua história. O problema começou com o colapso de seu campo magnético. Assim como a Terra, Marte tinha um campo magnético global, criado por um efeito dínamo no núcleo derretido do planeta. Esse campo magnético teria protegido a atmosfera marciana dos ventos solares, um fluxo constante de partículas carregadas emitidas pelo Sol. Mas à medida que o núcleo de Marte foi esfriando, o efeito dínamo enfraqueceu e o campo magnético desapareceu. Com o campo magnético ausente, a atmosfera de Marte ficou vulnerável ao vento solar, que lentamente foi desaparecendo. Com o tempo, boa parte da atmosfera foi literalmente varrida para o espaço, o que fez com que a pressão atmosférica caísse drasticamente. E se você prestou atenção nas aulas de física, sabe que a pressão ambiente controla o ponto de ebulição. Então, em um ambiente de alta pressão, como dentro de uma panela de pressão, a água pode ficar muito quente sem evaporar. É assim que a comida cozinha rápido, sem ficar seca. Mas no ambiente oposto, com baixa pressão, a água simplesmente vaporiza e desaparece, mesmo em temperaturas mais frias. É como se em uma panela de pressão, você estivesse segurando as moléculas de água no estado líquido, com toda aquela pressão. Mas, se você remover essa pressão, essas moléculas ficam livres para evaporar mais rápido, mesmo com menos calor. Isso acontece porque a pressão atmosférica que normalmente empurra as moléculas de água de volta para o líquido está mais fraca, deixando as moléculas escaparem com mais facilidade. E foi justamente isso que aconteceu com Marte. À medida que a atmosfera ficava mais fina, a água líquida na superfície escapava para o espaço. Além disso, a atmosfera rarefeita também reduziu o efeito estufa do planeta, levando-o a uma queda brusca na temperatura. Marte passou de um ambiente quente e úmido para o mundo frio e seco que conhecemos hoje. À medida que o planeta esfriou, toda a água líquida que sobrou congelou, se transformando em gelo, seja na superfície ou escondido sob o solo. Mas algo não batia. Mesmo levando em conta a água perdida para o espaço, Marte ainda deveria ter uma quantidade significativa de água. O gelo nos polos não era suficiente para explicar toda essa perda. E isso levantou uma questão intrigante. Onde está o resto da água de Marte? E se ela ainda existir, será que poderia potencialmente sustentar vida como a conhecemos? Este é o insight da NASA, um dos heróis desconhecidos na exploração de Marte. Geralmente toda a glória vai para os rovers e mais recentemente também para o pequeno helicóptero Ingenuity. E eu não julgo, esse drone é incrível. Mas foi esse lander que mudou para sempre nossa compreensão de Marte. O InSight chegou à superfície do planeta vermelho em 2018, pousando numa região conhecida como Elysium Planitia. À primeira vista, esse local não parece ter nada de especial, mas é só aparência mesmo.
Esse é um local ideal para estudar o interior de Marte, além de ser uma zona plana e segura para o pouso. Uma vez que o lander foi implantado, ele usou um braço robótico para baixar 2 instrumentos na superfície, um sensor de fluxo de calor e um sismômetro. A missão principal do InSight era medir as vibrações produzidas por tremores de terra marcianos. Esses terremotos em Marte são como terremotos terrestres, no sentido de que são tremores naturais da superfície e do interior do planeta, causados por uma liberação repentina de energia. Na Terra, isso acontece por conta do movimento das placas tectônicas. Mas em Marte, não há placas tectônicas. Toda a superfície é uma única camada sólida. Então, parecia improvável que Marte experimentasse tremores frequentes. Mas, em 1976, o sismômetro a bordo do Lander Viking 2 da NASA detectou 2 eventos separados que pareciam muito com terremotos. 40 anos depois, o InSight foi enviado para confirmar a existência desses tremores. E foi exatamente isso que ele fez. Ao longo de seus 4 anos de missão, o InSight detectou mais de 1.300 tremores de terra, mas em 4 de maio de 2022, o maior deles decidiu dar um oi, um grande tremor, estimado em uma magnitude 5 na escala Richter, foi detectado pelo sismômetro do InSight, com vibrações que reverberaram pelo planeta por até 6 horas. A primeira coisa que os cientistas fizeram foi tentar descartar um impacto de meteoro. E conseguiram, já que para criar as ondas sísmicas detectadas pelo lander, seria necessário um impacto que deixasse uma cratera de aproximadamente 300 metros de diâmetro, o que não seria tão discreto assim e provavelmente detectado pelos satélites na órbita de Marte. Então, com o impacto de meteoro descartado, os terremotos marcianos, se é que esse termo é correto, foram oficialmente confirmados, mesmo sem a presença de placas tectônicas. Existem alguns fatores naturais que podem explicar os tremores. A crosta de Marte é uma concha contínua, mas isso não significa que seja uniforme por todo o planeta. Existem áreas mais finas e outras mais grossas. Além disso, Marte tem vulcões gigantescos que criam enormes concentrações de massa na superfície, o que pode facilmente gerar um desequilíbrio, causando rachaduras e deslocamentos nos materiais da crosta. Esse desequilíbrio entre rochas mais finas e mais espessas é provavelmente o que criou essa monstruosidade conhecida como Valles Marineris. Escondida nesses sinais sísmicos, uma descoberta surpreendente foi feita: um grande reservatório de água líquida. Isso mesmo, Marte possui água líquida. A técnica utilizada para essa descoberta é similar àquela empregada na Terra para estudar a estrutura interna do planeta. Ao analisar como as ondas sísmicas se comportam ao atravessar diferentes materiais, os sismólogos podem inferir as propriedades dessas substâncias. Para localizar essa água oculta, os cientistas aplicaram modelos semelhantes aos usados na Terra para mapear aquíferos subterrâneos e campos de petróleo. O modelo revelou que os dados sísmicos eram melhor explicados se abaixo da superfície de Marte existisse uma camada de rochas ígneas fraturadas, cujas fissuras estavam preenchidas com água líquida. Essas rochas ígneas, formadas pelo resfriamento e solidificação de material rochoso fundido, ou magma, podem desenvolver fissuras que permitem a passagem e o armazenamento de água. Embora essas rochas não sejam as mais porosas, elas podem, em certas condições, reter água. E não vai pensando que a quantidade de água é pouca, meu amigo. É muita água, o suficiente para cobrir todo o planeta em mais de 1 quilômetro de profundidade. Com certeza, essa quantidade de água líquida em Marte é uma surpresa e tanto. Mas, aparentemente, oceanos subterrâneos podem ser mais comuns em mundos rochosos do que imaginamos, já que existe um bem aí, debaixo dos seus pés. Você sabia que há mais água abaixo da superfície da Terra do que em todos os oceanos combinados? Na verdade, pode haver cerca de 3 vezes mais água no subsolo do que nos mares. Agora, isso não quer dizer que a Terra seja oca, como acontece nos filmes do Godzilla
ou em alguns vídeos de teoria da conspiração. E o mesmo vale para Marte. O que estamos falando aqui é de rocha porosa saturada com água líquida. Infelizmente para nós, o reservatório subterrâneo da Terra está a cerca de 700 quilômetros de profundidade, então não vamos chegar lá tão cedo. Mas em Marte, o oceano subterrâneo está muito mais perto da superfície, cerca de 10 a 20 quilômetros de profundidade, o que deixa algumas questões no ar sobre como ele chegou lá. Assim como na Terra, a água pode ter se formado no subsolo por um processo natural e pode estar presa lá há bilhões de anos, datando da mesma época em que Marte tinha água líquida em sua superfície. Também é possível que a água tenha migrado da superfície para esse reservatório subterrâneo. A causa desse evento ainda permanece um mistério, mas se a água realmente se moveu da superfície para baixo, ela pode ter levado junto os blocos de construção da vida. Mesmo na Terra, não temos como saber se nosso oceano subterrâneo suporta vida. E provavelmente nunca saberemos, já que o buraco mais profundo já perfurado, conhecido como Poço Superprofundo de Kola, na Rússia, atingiu uma profundidade de pouco mais de 12 quilômetros. E lá encontramos algumas coisas bem estranhas. Cientistas identificaram fósseis microscópicos de organismos unicelulares a até 7 quilômetros. E também encontraram água nessa mesma profundidade. Mas por que não continuar perfurando para ver o que acontece? Infelizmente não dá. No fundo do poço, a temperatura chega a 180 graus Celsius, sendo impossível continuar com a perfuração. Então, em teoria, se fizéssemos uma perfuração semelhante em Marte, poderíamos alcançar o reservatório subterrâneo de água, certo? Não é bem assim. Se na Terra já é difícil cavar um túnel nessa profundidade, imagina em outro planeta. Tentar algo em um local tão distante e inóspito como Marte, hoje infelizmente é inconcebível para nós. Mas de qualquer forma, agora sabemos que Marte aparentemente não é uma rocha congelada, morta e seca, mas na verdade é um mundo bem mais promissor do que imaginávamos. E isso me parece um sinal de que deveríamos ser, pelo menos, um pouco mais otimistas e abertos sobre o potencial do nosso próprio sistema solar, que sempre nos surpreende das maneiras mais incríveis. Embora a existência de água líquida em Marte não signifique automaticamente a presença de vida, essa descoberta abre possibilidades intrigantes. As condições nesse reservatório subterrâneo podem ser semelhantes aos ambientes na Terra onde a vida microbiana prospera, como em minas profundas ou no fundo do oceano. Os pesquisadores acreditam que, se existem condições habitáveis em Marte, elas provavelmente estão localizadas no subsolo. Esta descoberta sugere que entender o ciclo da água em Marte é crucial não apenas para compreender a evolução climática do planeta, mas também para avaliar seu potencial de sustentar vida. Se a vida já existiu ou ainda existe no planeta vermelho, pode estar escondida nessas águas subterrâneas, esperando para ser descoberta. Apesar dessas dificuldades, a descoberta do reservatório de água em Marte adiciona um capítulo emocionante à nossa compreensão do planeta. Ela abre novas possibilidades para futuras explorações. E embora esse objetivo esteja distante, ele desperta a imaginação sobre o que poderemos alcançar à medida que continuamos a explorar Marte e aprendemos mais sobre suas condições. Este é um pedaço de rocha em Marte. E o que tem de mais nisso? Bom, se você olhar bem no centro, nesses pontos escuros, vai ver o que pode ser o vestígio de uma antiga forma de vida marciana. Ou, pelo menos, é isso que provavelmente está diante dos seus olhos. Essa foi a revelação feita pela NASA, em setembro de 2025. Esse pode muito bem ser o sinal mais claro de vida que já encontramos em Marte, preservada dentro de uma amostra coletada pelo rover Perseverance.
Mas afinal, o que há nesses pontos que nos faz pensar que a vida pode ter existido em outro planeta? Já temos o que é necessário para cravar que Marte já possuiu vida? Bom, essa é uma questão complexa, mas vamos tentar entender. Primeiro, é importante falar sobre onde essa rocha foi encontrada. O local é a cratera G0, escolhida pela NASA como ponto de pouso do Perseverance, o rover mais avançado já enviado ao planeta vermelho. O motivo da escolha não foi por acaso. Acredita-se que, bilhões de anos atrás, essa enorme bacia circular tenha sido preenchida por água líquida. A principal evidência disso é a abertura em sua borda, onde fica claro que um rio descia das terras altas vizinhas e desaguava dentro da cratera. Foi justamente na foz desse rio que o Perseverance pousou em 2021, o lugar onde a NASA acreditava estar a maior chance de encontrar indícios como os que vemos agora. Se a vida existiu em Marte, seria em um ambiente como esse, mas isso não significa que seria fácil de encontrar. Foram necessários 3 anos de exploração até que o rover se deparasse com uma rocha estranha saindo da poeira. O que torna essa rocha tão especial é o padrão escuro e repetitivo que se espalha por sua superfície. Apesar do zoom, as manchas são bem pequenas, com as maiores possuindo apenas 1 ou 2 milímetros de diâmetro. Isso significa que a vida responsável por esse padrão, obviamente, era microscópica. O que o rover pode detectar são apenas as evidências de que eles já existiram, aquilo que deixaram para trás. E é justamente isso que os pontos escuros parecem representar: um resíduo produzido por atividade microbiana. Em termos simples, seria como se fosse excremento fossilizado de micróbios marcianos. Pelo menos, essa é a hipótese mais provável até agora. A primeira reação da NASA, ao notar esse padrão misterioso, foi acionar o braço robótico do rover para usar todos os instrumentos científicos disponíveis e investigar. As primeiras análises mostraram que se trata de uma rocha sedimentar, formada lentamente ao longo de milhões de anos, à medida que o rio depositava minerais no leito. Com o tempo, esses sedimentos foram se compactando sob o próprio peso e depois que o rio secou, a lama endureceu em pedra. Na Terra, rochas sedimentares costumam preservar fósseis, pois restos de plantas e animais ficam aprisionados nas camadas e acabam fossilizados. O detalhe intrigante desse ponto em Marte é que as rochas sedimentares ali são algumas das mais jovens já encontradas pela NASA. Têm cerca de 3 bilhões de anos. Isso amplia a janela de tempo em que Marte poderia ter sido habitável. Se confirmado, significa que a vida existia tanto na Terra quanto em Marte ao mesmo tempo, se desenvolvendo de formas semelhantes. Mas só é possível ter certeza avançando na investigação. Isso pode ser visto em uma das selfies tiradas pelo Perseverance, em julho de 2024, em que os cientistas já sabiam que aquele seria um momento marcante. No centro da imagem está a rocha, com um pequeno círculo branco indicando o local onde o rover perfurou e extraiu uma amostra, material que no futuro pode ser trazido à Terra para estudos mais detalhados. Confirmando a existência de vida ou não, os resultados obtidos em Marte já surpreenderam os cientistas. Isso porque o rover identificou 2 minerais ricos em ferro dentro das manchas escuras: vivianita e greigita. Esses minerais também aparecem em padrões semelhantes na Terra, e quando isso acontece, quase sempre estão associados à atividade de micro-organismos. Especificamente, são formados pela ação de bactérias que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Ao consumir esse material, produzem minerais ricos em ferro como subproduto, o que poderíamos chamar, em termos bem simples, de cocô de micróbio. Vale lembrar que quando falamos que se alimentavam de matéria em decomposição, não significa que seria necessário um animal morto para sustentar esses micróbios. Tudo o que eles precisariam são os blocos básicos que compõem a vida.
É disso que essas bactérias se alimentam. E isso é o que chamamos de matéria orgânica. Agora, vale a pena refletir sobre algo. 96% da massa do seu corpo é composta por apenas 4 elementos principais, combinados de diferentes maneiras. Esses ingredientes são oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Nós sabemos que Marte contém matéria orgânica, encontrada principalmente em crateras, onde impactos de asteroides as trouxeram à superfície. Mas uma grande quantidade desses compostos também foi identificada dentro da mesma rocha, com as manchas escuras. Só que, por si só, a presença de compostos orgânicos não significa que exista vida. Por isso, a busca por mais evidências continuou. E é justamente aí que entram a vivianita e a greigita. Agora temos os ingredientes da vida e também o subproduto da vida. Então, para ligar os pontos, basta concluir que há vida em Marte, certo? Bom, não é exatamente isso que a NASA está dizendo. Eles estão sendo cautelosos, mantendo um tom de otimismo cuidadoso, mas sem afirmações definitivas. E há uma boa razão para tanta prudência. Um exemplo disso aconteceu em 1996, quando o presidente americano Bill Clinton anunciou ao mundo a descoberta do que parecia ser um fóssil de vida dentro de um asteroide que se desprendeu de Marte e caiu na Antártida. O que encontraram realmente lembrava um pequeno verme, mas em análises mais detalhadas, concluiu-se que não passava de um processo não biológico, apenas água interagindo com a rocha e criando uma estrutura semelhante a um verme. Ou seja, anunciar a descoberta de alienígenas fossilizados e depois descobrir que era só uma pedra estranha não é exatamente algo positivo para a credibilidade científica. Algo parecido também já havia acontecido 20 anos antes, durante as missões Viking de 1976. A primeira vez que os Estados Unidos pousaram sondas em Marte. Naquela época, os cientistas estavam ansiosos para encontrar sinais de vida marciana. Um dos experimentos consistia em recolher uma pequena amostra do solo marciano e injetar nela uma mistura de água com nutrientes. A ideia era simples. Se houvesse micróbios vivos, eles beberiam a água, consumiriam os nutrientes e produziriam um subproduto, algo parecido com o teste que fizeram agora. Nesse caso, a NASA buscava especificamente a liberação de CO2. E foi exatamente isso o que aconteceu. Após a adição da solução nutritiva, a amostra emitiu CO2, o que parecia indicar atividade biológica. Por um breve momento, acreditou-se que a vida extraterrestre havia sido confirmada. Mas a comemoração durou pouco. Embora a biologia alienígena fosse uma explicação, não era a única. Várias reações químicas também podem gerar CO2, como quando misturamos vinagre com bicarbonato de sódio. Nada disso envolve vida, quer dizer, só na pessoa que está misturando mesmo. Além disso, nenhuma matéria orgânica foi encontrada nas amostras coletadas pelas sondas Viking, o que indicava que os ingredientes da vida nem estavam presentes. No fim, tudo o que havia era um pouco de gás carbônico, e o experimento acabou sendo considerado inconclusivo. Foi nesse contexto que o astrônomo Carl Sagan cunhou uma frase que se tornaria marcante em sua série Cosmos, na década de 1980. Afirmativas extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E é exatamente essa a linha seguida pela NASA diante da nova descoberta em Marte. Desde que as manchas escuras foram identificadas, cientistas do mundo todo têm se empenhado em provar que não se trata de um indício de vida alienígena. Basta observar quantos nomes aparecem no artigo científico publicado sobre o assunto. E não tem nada de ruim nisso, pelo contrário, é ótimo. Se as evidências resistirem à negação mais rigorosa e nenhuma outra explicação plausível surgir, então talvez possamos considerá-las de fato extraordinárias. E é justamente aí que estamos agora. Restam apenas 2 explicações alternativas possíveis para as manchas, e que não envolvem vida. A primeira é uma reação de alta temperatura. Os padrões escuros poderiam ter se formado
quando água extremamente quente, entre 150 e 200 graus Celsius, interagiu com a rocha bilhões de anos atrás. O problema é que a superfície de Marte é fria e não há indícios de que esse leito de rio tenha sido exposto a calor intenso em nenhum momento. Além disso, sabemos que a vivianita, em particular, só pode se formar em baixas temperaturas. Ela teria sido destruída pelo calor caso ele realmente tivesse existido. Portanto, essa hipótese provavelmente não aconteceu. A segunda explicação é a reação com água ácida, sugerindo que as manchas possam ter se formado após uma longa exposição a um líquido extremamente ácido. Mas não há nenhuma outra evidência na rocha indicando que ela já esteve coberta por ácido. Na verdade, foi descoberto no mesmo local um mineral chamado olivina, que não pode se formar em ambientes ácidos. Isso praticamente descarta essa possibilidade também. E assim, restam os micróbios alienígenas. Nesse caso, é a única teoria que ainda não pode ser refutada. Pelo processo de eliminação, acaba sendo a hipótese mais provável de estar correta, o que significa que, pela primeira vez, podemos dizer com confiança que provavelmente houve vida em Marte. E isso é algo impressionante. Significa que a vida não é exclusiva da Terra. Não é necessário um conjunto extremamente raro de circunstâncias para que ela surja. Tudo o que se precisa são os ingredientes básicos, essencialmente água líquida e matéria orgânica. E se isso se confirmar, basicamente em qualquer lugar do universo onde encontrarmos esses elementos, também encontraremos vida. Mas, infelizmente, ainda não podemos afirmar isso com 100% de certeza. A evidência não está completa. Os instrumentos a bordo do Perseverance têm suas limitações. Esse laboratório móvel marciano de 2,4 bilhões de dólares pode fazer muita coisa, mas não pode fazer tudo. Existem inúmeros testes que poderíamos realizar nas manchas escuras se tivéssemos o material em mãos aqui na Terra. Só que não temos. E pode levar muito tempo até que isso aconteça, se é que vai acontecer. Até agora, o Perseverance já coletou 27 amostras de rochas do interior da cratera G0 e de seus antigos leitos de rios. Ele as extrai e armazena em tubos metálicos, deixados na superfície do planeta. O plano sempre foi que outro rover, em uma missão futura, recolhesse esses tubos, os colocasse em um veículo de retorno e então fosse lançado de Marte em direção à Terra. O problema é que a missão de retorno de amostras marcianas é cara e complexa. E no momento, o governo dos Estados Unidos não quer arcar com os custos. A preferência é que outra nação faça isso. Apesar de a NASA ter mais experiência em pousos em Marte do que qualquer outra organização, sendo que até hoje apenas a China também conseguiu pousar com sucesso no planeta. E adivinha, são justamente os chineses que têm sua própria missão de retorno programada. O lançamento está previsto para 2028, com chegada das amostras à Terra em 2032. Eles têm recursos financeiros e provavelmente a capacidade técnica para realizar a missão. E agora também sabem exatamente onde procurar as primeiras evidências concretas de vida extraterrestre. Vamos ser realistas. Em teoria, não deveria importar quem vai descobrir, certo? Afinal, trata-se de ciência. Mas na prática, importa um pouco. Estamos falando de uma ciência capaz de mudar tudo o que pensamos sobre a vida e o universo. E a NASA se encontra tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. O mais importante é lembrar que nada disso é impossível. O dinheiro existe, só precisamos da vontade coletiva de investi-lo em um projeto que será difícil, que pode falhar e cujo prazo ultrapassa o ciclo político de 4 anos. Talvez justamente agora, uma descoberta como essa, a primeira evidência real de vida extraterrestre, seja o que precisamos para lembrar os líderes de que a ciência da NASA é fundamental e de que vale a pena investir nela. De um jeito ou de outro, a verdade está lá fora. Só precisamos ir atrás dela.
Colonizar Marte nunca foi uma simples questão de chegar lá. É sobre ficar lá, sobre sobreviver onde nada foi feito para nos receber. Marte é um mundo frio, árido e implacável, um planeta que desafia cada avanço da ciência e testa todos os limites da nossa resistência. Cada passo em direção a ele é uma luta contra o impossível, uma batalha entre o que somos e o que queremos nos tornar. Transformar o planeta vermelho em um novo lar será o maior desafio da história humana. Não se trata apenas de tecnologia, mas de propósito, porque para viver em Marte precisaremos reaprender a ser humanos, recriar a civilização, repensar o que é conforto, o que é sobrevivência e até o que é esperança. Os primeiros 10.000 dias em Marte não serão apenas uma contagem no calendário. Serão um símbolo da nossa persistência, da curiosidade que nunca se apaga e da coragem de olhar para um deserto estéril e imaginar cidades onde hoje só existe silêncio. Se algum dia conseguirmos, não será por acaso. Será porque a humanidade decidiu que o futuro vale o risco. Marte é o próximo passo, e talvez o mais difícil de todos. Mas é justamente por isso que ele importa tanto. Porque enquanto houver alguém disposto a tentar, nenhuma distância será grande demais e nenhum planeta será inalcançável. Obrigado.